bate-papo. E eu gostaria que você começasse se apresentando, contando um pouco da sua história, de onde você veio, de qual regional você é daqui de BH. Fica à vontade. Tá, eu sou Célia, todo mundo me conhece na rua de Célia Pimentinha, ou Pimenta. Eu sou da área rural de Caeté, sou produtor rural, mas é a minha origem, né? Mas antes disso, meu pai, eu sou vendo a família de 12 irmãos, mas meu pai sempre prezou pela educação. Ele obrigava os filhos a estudar. Ele falou, não, eu quero que todos vocês estudem. E ele era um lenhador, uma pessoa simples, mas muito trabalhador, que ensinou os filhos todos a trabalhar. E eu formei em 4 cursos técnicos e um superior. Sou formado em Tecnologia de Informação pela FUMEC, formei em Mecânica, Eletrônica, Eletrotécnica e Telecomunicações, onde eu passei 20 anos mais ou menos da minha vida na área de telecomunicações. Desde o projeto, quando foi expandida as antenas parabólicas, que não existia TV a cabo em Belo Horizonte. Depois eu fui no início do projeto de implantação de celular. Eu participei desse projeto de implantação em todo o Brasil, com a telefonia celular, onde foi a popularização do celular. Comecei na época do BIP, que antes não tinha a rede de celular ainda, para depois criar a rede de celular. Pegou o inicio, então. E depois desse projeto, que já é tudo implementado, eu voltei para a minha origem, que é a roça, cultivar minhas pimentas, trabalhar na área rural. E voltei a trabalhar. E hoje eu tenho contato com as pessoas todas de Belo Horizonte, que eu cultivo minhas pimentas lá na área rural de Caeté e comercializo aqui em Belo Horizonte. Além de pimenta, tem queijo, requeijão e outros produtos da roça. Legal. Essa é a minha história resumida, mas é uma história muito grande, complexa, para a gente falar em um tempo maior. E me conta uma coisa, qual você acha que foi o maior desafio que você enfrentou na sua vida e como você superou? O maior desafio foi encarar essa implementação do celular, porque eu cheguei a fazer 440 horas no mês, a média de 16 horas dias, 30 dias por mês, sem folga. Às vezes trabalhava 90 dias sem ter folga. Era um projeto muito desafiador, que você tinha que começar da infraestrutura até as centrais de telecomunicações, para irradiar todos esses sinais. E eu trabalhava na logística, ou seja, eu tinha que estar acompanhando a área das centrais, da estação rádio base, onde estava implantando isso. Tudo isso. Isso na área profissional. Agora, na área pessoal, começou lá na roça, com 6, 7 anos de idade, eu já tinha que trabalhar para ajudar minha família de 12 irmãos. Meu pai já ensinava a gente a trabalhar e estudar. E tinha que conciliar as duas coisas. Certo? Então, era na área rural, não tinha transporte público. Não tem até hoje, onde a minha área rural da minha família vive. Então, você investir na educação, sem recurso, com muita determinação, esse foi o maior desafio, que eu vendo a família muito humilde e consegui ter essa formação de fazer 4 cursos técnicos e um superior. Que bacana. E qual conselho você daria assim, para alguém que está começando na sua área? Hoje você fala que você comercializa as pimentas, queijo, várias coisas. Para quem quer começar a comercializar também alguma coisa, ter um negócio, que dica que você daria? Educação é base, estude antes de você iniciar. Ela é fundamental. Então eu consigo fazer isso hoje com excelência, ter um ótimo resultado financeiro para a minha família, além de levar benefício às pessoas, né? Quando você vende um produto, está vendendo benefício. Você está criando a solução na vida de alguém. Isso é fundamental. Se a pessoa está adquirindo aquilo e volta a consumir sempre, então porque você está levando solução na vida das pessoas, com diferencial. Mas para você fazer isso, você precisa de educação, que ela é base de qualquer ser humano. A educação ela é tudo, ela transforma, ela mexe na vida das pessoas de uma forma que... Eu posso falar isso que, quando eu saí lá da roça, que eu lembro que fui ter meu primeiro calçado com 6 a 7 anos de idade, que na época chamava quichute, que você não deve lembrar. Não, esse rostinho, tá vendo? nem conhecia. Assim. Se você digitar lá no Google, você vai achar, certo? Então, ou seja, eu andava descalço e meu pai sempre batia, educação, vai estudar, vai estudar, vai estudar. A gente estudava com luz de lamparina, porque não tinha luz elétrica na área rural. Então, ou seja, essa transformação que me fez um ser humano, que hoje eu tenho condições de sustentar a mim, minha família e várias pessoas que trabalham com a gente nesse projeto,
além de outros projetos que eu fiz lá na área rural. Por exemplo, lá são aproximadamente uns 6 a 8 quilômetros, que eu não sei medir exato, foram todas calçadas sem nenhum recurso público, tudo com o recurso da comunidade, que eu cheguei e falei com as pessoas, se nós ficarmos aqui, não vamos ficar a vida toda com essa dificuldade. Na época de chuva não entra, não sai carro, porque dava lama, que estrada de terra, além da poeira que levava doenças para as pessoas que moravam próximas às estradas da roça, né? Então eu fiz um projeto de calçar toda essa estrada, todo com recurso da comunidade, fazer os bloquetes, fazer o projeto. E nós calçamos toda. Hoje falta 100 a 200 metros para acabar. Falta pouquinhos, está faltando uns 100 metros para acabar. Está quase no fim já. No próximo de 6 a 8 quilômetros. Teve parte que acabou o dinheiro, os recursos públicos, o recurso da comunidade acabou, né? Falo público era da comunidade lá, que todo mundo doava, doava assim, eu doava 50, 100, ou doava R$1.000 para comprar cimento, areia, brita, que era a matéria-prima dos bloquetes, que a gente calçou as estradas. Acabou o dinheiro, nós íamos no mato, retirava as pedras e calçou parte com pedras. Então tem parte calçada com pedras e parte com bloquetes, que era a área mais crítica que a gente precisava calçar. E como que você vê a evolução daqui para frente agora lá, na sua área e na sua área profissional também? Melhorou demais, sem comparação. Lá, como eu falei pra você, eu estudava a luz de lamparina. Hoje lá já tem estrada calçadas, posto de saúde, escolas, internet. A pessoa tem acesso à internet, porque sem internet como é que eles vão estudar e ter informação? Então os jovens hoje já tem toda uma ferramenta que eu não tinha na minha época. Para mim estudar, na minha época, eu tinha que ir na biblioteca pública, eu não tinha condições de comprar um livro. Ficar lá, passar lá o dia todo estudando o livro, porque o livro era da biblioteca eu não podia pegar. Às vezes você pegava emprestado, tinha prazo para devolver. Era muito pouco, às vezes você tinha que ir lá fazer em grupo esse trabalho. Olha, hoje você tem a internet na mão, você tem o mundo nas suas mãos para você estudar e investir. Então se esses jovens forem muito bem treinados, a educação dele vai... Prova disso é a tecnologia que nós temos nas mãos hoje. Tecnologia hoje em dia. Você não deve lembrar na época da Kodak que você tirava uma foto. Hoje não usa mais, é tudo digital. A câmera... Eu peguei a época da câmera não digital? Acho que não. Acho que você tem razão. Acho que a primeira câmerazinha que eu tive, ela era digital, mas... Por que a Kodak faliu? Porque ela ficou presa na foto, no passado. No filme, se você errasse a foto, você não ia só quando fosse revelar. Se ela tinha queimado, se não tinha, entendeu? Você tinha um limite de clique, hoje você tira milhares com rapidez. Essa tecnologia, se bem implementada, levada na mente desses jovens, adolescentes, crianças, ele vai ser uma transformação que vai fazer o país impressionar. E qual que é o erro que você acha que as pessoas mais cometem assim? Porque hoje, o desejo dos pais, como o meu era investir na educação dos filhos, que ele não queria que todos os filhos passassem aquilo que ele passou, que ele era um lenhador, ele vivia destruindo as florestas para sustentar as pessoas, bom na lenha para padaria, né, para empresa de alto forno, essas coisas, para ele sustentar 12 filhos. E ele não tinha nenhum assistencialismo, né? O assistencialismo naquela época era muito, ou seja, lá na roça não chegava. Não tinha assistencialismo. Meu pai nunca teve assistencialismo para criar 12 filhos. Então, ou seja, eu lembro quando a minha irmã mais velha formou, ela é professora, já é aposentada. Ela começou a ajudar os mais novos. Então, isso era um ciclo de um ajudando o outro, ajudando meu pai, minha mãe e os irmãos mais velhos formando e ajudando os mais novos. Então, eu mesmo fui ajudado por essa irmã e o meu irmão, que formou primeiro em mecânica, que era o único curso que tinha na cidade de Caeté. E minha irmã formou magistério, que era o curso que tinha na cidade, e foi lecionar. Então começou a ajudar os mais novos. Eu do meio para baixo comecei a participar dessa ajuda da educação que eles tiveram, que meu pai ajudaram, passar para a mente deles. E isso começou a enraizar a todos. Hoje eu tenho 2 irmãs que são professores, tenho outro trabalho na área da saúde. E, né, tem outras pessoas que são empreendedores, autônomos, né, como eu. Então, ou seja, nós aqui no Brasil e na maioria das escolas, que eu vejo no Brasil e vejo o resto para fora, tem outros países, alguns países que desenvolveram.
Aqui nós investimos muito na pessoa ser empregada. Na época, por exemplo, que eu converso com vários professores, várias pessoas dessa área, eles falavam, você vai trabalhar na empresa, você vai fazer assim, assim, assado, você vai fazer um currículo, treinar. E ninguém fala de empreender. Poucos falam. Quando você vende a sua hora trabalhada, é a coisa mais barata que você vende. Mas quando você começa a empreender, e de uma forma bem preparada, além de você ter recursos praticamente todos os dias que você está empreendendo, você está levando benefício para a comunidade, criando solução de problemas. Ou seja, aquela necessidade que a pessoa tem, você está transformando em solução. O que você proporia para incentivar mais empreendedorismo na cidade, gerar esses novos empregos? Educação, não tem base. Se você não remunerar bem os professores, não qualificá-los para que ele possa passar isso para os alunos, como que o professor vai passar? É todo um projeto. O professor precisa ser preparado para passar esse empreendedorismo. Eu aprendi empreendedorismo na raça. Com 6 a 7 anos de idade, eu tinha que tocar o boi em volta do engenho para ele andar mais rápido, para produzir o caldo de cana mais rápido, para fazer cachaça, rapadura, para o vizinho. Então, ou seja, eu já tinha que trabalhar para ter algum recurso nas horas vagas. Então, eu tinha que prestar atenção na escola, para me aprender dentro da sala de aula, para sobrar tempo para trabalhar também. Então, ou seja, se você cria um ambiente propício para as pessoas aprender, ele vai ter mais oportunidade. Hoje os jovens ficam muito ao TikTok, de vídeos que não é muito relevante, as redes sociais que não são muito relevantes. Por exemplo, você chega na Coreia do Sul, eles têm um hábito de unir no shopping, para estudar, para fazer trabalho em equipe, internet de alta qualidade para todo mundo, e então, assim, aproveita esses tempos, que a carga de estudo dele é altíssima, não é pequena igual a nossa aqui, é muito maior. E eles já são preparados para isso, já são cobrados, então já cresce assim. Por que nós não aprendemos com eles? Por que nós não investimos semelhante a eles? Como é que a Coreia do Sul transformou tão rápido e o Brasil continua o país do futuro, continua sendo o país do futuro, e esse futuro não chega nunca. Se você pudesse mudar uma coisa imediatamente, Caeté e em BH, o que você mudaria? Infraestrutura é fundamental, né, porque você precisa de acesso, você precisa de deslocar. O Brasil é um país intercontinental, você falou de um lugar muito próximo, e você deu um exemplo que parece uma distância muito grande, porque a rodovia daqui lá, ela tem 21 km em linha reta até a Serra da Piedade. E ela tem 35 km de rodovia, porque é zigue-zague. Todo dia tem gente morrendo nessas rodovias. Foi privatizado, aliás, foi duplicado do trevo de Caeté para lá. E o gargalo, o problema está aqui, da saída de Belo Horizonte até lá. Então você deixou o problema para depois. Entendeu? Então isso aí nós temos essa dificuldade no Brasil inteiro, com rodovias que precisam ser melhoradas, que é infraestrutura, porque você tem acesso, deslocamento de produtos, de mão de obra, de serviço, tudo que você pensar precisa. Portos, aeroportos, no país inteiro precisa disso. E o país tem um potencial para crescer, tem um povo, mas precisa de uma política que seja mais empreendedora e menos paternalista. Aquela que acolhe, que te abraça muito e você cai na zona de conforto. Esse é o problema do Brasil. Como eu te dei o exemplo, lá na minha área rural não tem ônibus, lá não tem transporte público, ônibus, não tem hospitais, que vai, ou seja, como nós temos aqui na capital. Mas você não vê ninguém morrendo, você não vê ninguém deixando de trabalhar. Por quê? Porque a intervenção pública é menor, as pessoas acabam empreendendo mais de alguma forma na vida deles. Ele tem que criar a solução. É o que está acontecendo. Vamos fazer então um exercício imaginativo agora. Vamos supor que você venceu. Vereador, qual que seria o seu foco? Olha, eu sou muito bom em finanças. Eu trabalho com renda variável, eu dou aula de educação financeira, sabe? Até hoje eu lembro de uma professora que mexia com fusões e aquisições, que me dava aula de tecnologia de informação na aula de matemática financeira. Ela levantou a prova e mostrou para toda a classe, que eu tirei total, eu passei com 100% em matemática financeira. E ela levantou e falou assim, isso que é uma prova bem feita.
Não só fazer os resultados, como fazer bem feito, de uma forma bem transparente. Então, ou seja, a fiscalização das finanças, da forma como a gente pode fazer, sempre há uma forma de poder fazer melhor. Como eu posso fazer isso com um custo menor? Isso é fundamental. Então, você olhar esses recursos que está entrando, entra muito recurso, mas eles são feitos de uma forma que está gastando muito e está tendo pouco resultado. Por que nós não vamos fazer essa reversão? Gastar menos e ter mais resultado. Isso é fundamental. Dinheiro é entrada e saída, recurso é entrada e saída. É simples assim. E quando você faz essa parte de escolher o que entra e o que sai de uma forma legal, de uma forma bem consciente, de pessoas capacitadas, e o que o legislativo vai fazer? Fiscalizar esses recursos, acompanhar esses recursos, mas depende também de todos, que todos tenham a mesma base. Se a maioria que entrar lá for eleito e tiver esse conhecimento e esse engajamento, com certeza vai melhorar. Mas quando falta conhecimento, vou falar de educação, conhecimento, vai pecar e os recursos vão continuar dessa forma. Nós vamos ficar carentes de educação, de saúde, de infraestrutura, porque a cidade está tudo dessa forma. Infelizmente. Muito obrigada pela sua opinião. Agora eu vou te fazer uma pergunta para a gente dar uma descontraída. Sim. Conta pra gente, se você pudesse jantar com uma pessoa qualquer no mundo inteiro, viva ou morta, quem seria e por quê? Se eu pudesse jantar com uma pessoa viva ou morta? Qualquer pessoa do mundo. Era a minha irmã mais velha que morreu com 36 anos com câncer de mama. Que ela era tipo aquela mãe com açúcar da gente. Era dócil, era calma, ela nunca alterava a voz para falar com a gente, mesmo para chamar a atenção. Era uma pessoa, assim, era um exemplo de ser humano que eu nunca vi, sabe? Aquela pessoa que te abraçava com as palavras, com carinho, com jeito, sabe? Ela foi assim, ela foi a síntese do meu pai e da minha mãe junto. Meu pai era uma excelente pessoa, muito educado, simples, mas muito de diálogo. Ele era referência, ele morava na área rural, quando chegava uma autoridade, um juiz, um delegado, um Caeté, mandava procurar meu pai lá na roça. Quando lá na roça não tinha posto de saúde, o médico ia na casa do meu pai para atender todas as pessoas da roça. Então, assim, ele era referência por causa da comunicação. Ele teve quarta série de grupo só, mas naquela época ele estudava latim, que provavelmente você não deve conhecer, né? Conheço, só que eu nunca estudei. Ele estudava latim. Nunca estudei latim na escola. Eu lembro do livro dele de latim. Agora imagina a minha irmã que cresceu aprendendo com meu pai e com minha mãe, e que eu falei com você que ela faleceu com 36 anos, com câncer de mama, por falta de recursos, daquela época não era tão divulgado para você fazer um exame preventivo, né? Quando descobriu já era tarde, em 2 anos ela faleceu. Descobriu com os 34, morreu aos 36. Muito rápido. Então, Então eu hoje, se eu pudesse trazer de volta e sentar com ela, ia ser muito bom. Ai, que lindo. Porque meu pai morreu depois de 60, todos os valores ele teve a oportunidade de passar para a gente. A minha irmã morreu jovem, com 36 anos, e não teve condições de passar nem para os 3 filhos que ela deixou. Muito obrigada Imagina, pela sua presença, por ter compartilhado um pouco dessa história com a gente, seus pensamentos. E boa sorte, obrigada. Obrigado, Isa, eu que agradeço. Obrigado, Léo. É isso.